Então, galera, eu vou fazer um vídeo hoje referente a se devemos ou não devemos politizar essa questão da pandemia, essa questão do coronavírus. O problema é o seguinte: quando temos um presidente da República que vai conversar com as pessoas, vai dar entrevistas, vai a público tratar desse assunto e falando que é apenas uma gripezinha, desacreditando cientistas, promovendo aglomerações, participando de aglomerações, a gente deve sim se opor a essas medidas, porque elas são contra a ciência. Se a ciência, se as pessoas que estudaram a vida inteira referente a esse assunto não são ouvidas, a gente vai se pautar em quem? Num aspecto religioso, místico, mágico? Não tem como. É a política que traça os limites. Ontem, por exemplo, a ALERJ, a Assembleia Legislativa daqui do Estado do Rio de Janeiro, os deputados estaduais, eles reprovaram a questão do lockdown, o fecha tudo, tranca a rua, como você quiser falar, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Estado do Rio de Janeiro. Isso é gravíssimo, porque mais uma vez eles estão preferindo se pautar por achismos do que pela ciência. Preferem olhar para a economia do que olhar para o povo. E quando as pessoas me falam que as pessoas estão morrendo de fome, a culpa, meus queridos, é da política. Porque é o Bolsonaro, porque é o seu governador, o seu prefeito, que tem que dar uma renda pública para a população. Tem que dar uma renda pública, não, uma renda básica para a população. Para que as pessoas fiquem em casa, porque senão realmente as pessoas vão morrer de fome. Ou vão para a rua, para tentar, por óbvio, se sustentar. A partir do momento que o governo federal oferece apenas R$ 200, o que já é tem nem uma palavra certa para isso, e a oposição, junto com a Câmara, num diálogo, consegue subir para R$ 600, isso é política. E R$ 600 não é nada. R$ 600 não é nada. A gente tinha que receber, as pessoas tinham que receber pelo menos um salário mínimo. Pelo menos um salário mínimo. Tá recebendo R$ 600 e mesmo assim ele está travando. E quando ele trava para fazer política. Ele trava para levar as pessoas para ruas, porque as pessoas vão entrar em desespero, porque não recebem, não estão recebendo coisa, por óbvio, vão para a rua tentar se sustentar de alguma forma, fazer um bico, de alguma forma, né, vão tentar voltar para a rua para ganhar o seu dinheiro. E dentro disso, a gente tem que remeter um pouco a 2016. Em 2016, após o golpe na presidenta Dilma, houve a aprovação da PEC 241. A PEC 241 limita os gastos em várias áreas, como a saúde. Então, se você for dar uma olhada no orçamento público da União até 2016, você vê um aumento bom, ainda mais porque no governo Dilma houve a aprovação da lei que dava 75% do pré-sal para educação e 25% do pré-sal para saúde. Então, quando é aprovada essa lei, quando é aprovada essa PEC, que a PEC é Proposta de Emenda Constitucional, PEC, PEC, acontece uma quebra de um ciclo de investimentos nessa área. E dentro de uma pandemia isso se agrava. O sistema público de saúde já não era bom. Os nossos médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros, o nosso pessoal da saúde, a galera que limpa, os auxiliares de serviços gerais, já não tinham boas estruturas de trabalho, nem bons salários, nem boas cargas horárias. Isso piora. Isso consegue piorar quando acontece essa PEC, quando é aprovada essa PEC. A PEC foi aprovada dentro de um governo neoliberal,
Porque com a saída de Dilma, Temer faz um cavalinho de pau na economia, um cavalo de pau mesmo. Imagina um carro, cavalo de pau. Então, faz um cavalo de pau e volta. E começa a trabalhar pró-mercado, e não pró-estado, e não pró-governo, e não pró-pessoas. Então, com isso, há o corte gradual nestas áreas devido à PEC, não ao aumento do investimento, mas a população continua aumentando, dentro de um quadro que já era deficitário. 13, 14 anos de PT, por óbvio, não solucionariam o problema da saúde no país. Não, de jeito nenhum. Em jeito nenhum a gente tem que cair também nessa ilusão de falar que era tudo as mil maravilhas e de repente foi destruído. Não, não foi. Aconteceu isso. Aconteceu esse caso da PEC, acabou os investimentos na saúde, foram cortados os investimentos na saúde, ou aumentaram de forma bem ínfima, e hoje vivemos uma pandemia dentro desse quadro. E sabe o que é tudo isso que eu falei? É política. Tudo isso é política. Tudo isso tem a ver com a sua decisão de quem você vota para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador. Tem a ver se você votou na Dilma em uma eleição e depois votou no Bolsonaro, que é um extremo um do outro, né? É exatamente um extremo, mas o Bolsonaro é um extremo. A Dilma está ali na social-democracia, eu não considero ela extremo. Tá errado. Vocês têm que pensar politicamente. Porque a partir do momento que você não pensa politicamente, vocês acham que pode eleger qualquer um e que é simplesmente torcer a favor do Brasil. É uma analogia que eu sempre uso e gosto muito bem, é a seguinte: imagina você no chinesão lá, no pessoal chinesão lá que vende o pastel de flango, você chega para ele e fala: moço, me vê um pastel de flango. Flango. Ele vai, pega o pastel e coloca dentro do freezer. Espera lá que eu vou esquentar. Aí ele explica para você. Você tem que torcer para isso? Então, se você falar para as pessoas que está errado isso, significa que você está torcendo contra esquentar o seu sanduíche? Numa analogia, você está torcendo contra o Brasil? Não! A política neoliberal não dá certo. A política neoliberal foi empregada nesse país durante 8 anos de governo FHC, para dizer o mínimo, para não falar Itamar, Collor, Sarney. Deu errado, vocês percebem que deu errado quando você não via pobre em universidade, quando você não via pobre viajando de avião, quando você não via políticas públicas mínimas que mudaram o país. Minimamente? Infelizmente, minimamente, mas mudaram o país. Isso tudo é política, gente. Isso tudo é política. Então, quando o presidente decide não se envolver, quer dizer, quando o presidente decide ir contra uma política de isolamento, num pretenso, vamos salvar a economia, ele está fazendo política. Quando o governador do estado do Rio de Janeiro ou o governador de São Paulo decidem pedir o isolamento social, isso é política. É uma decisão política. Uma tentando salvar o povo de forma mínima, porque o isolamento é alguma coisa, mas não é ainda a principal coisa, e o outro tentando ir a favor da economia, tentando salvar os empresários. E é até uma questão interessante quando a gente fala disso, porque os empresários estão desesperados para voltar a trabalhar, para voltar a ter suas empresas trabalhando, porque eles querem os funcionários de volta. Mas não é a mão invisível do mercado que salva tudo? Por que agora estão implorando para o trabalhador voltar a trabalhar? Porque, na verdade, é o trabalhador que movimenta a economia. É você que acorda todo dia de manhã, pega aquela porcaria daquele transporte público. Você que movimenta a economia, não é o patrão. O patrão te dá o emprego e te tira a mais-valia. E pega mais... É isso. Não há essa questão de, nossa, o patrão é bonzinho. Não, não é. É só tu ver esses casos aí, ó, da Madeiro, esse caso do Fogo de Chão, o restaurante Fogo de Chão aqui do Rio.
Os caras, quando quiserem, te botam pra rua. Se eles pudessem, se tivessem máquinas para colocar no teu lugar, ele já teria te demitido. Já estaria te demitindo. Sem nem pagar nada, porque não interessa para ele pagar. Interessa para ele receber. É isso que eles querem, o lucro. O lucro é interessante. E pouco importa se o funcionário vai de ônibus, vai a pé, se vai no meio de uma pandemia, se vai no meio de uma guerra do tráfico com a milícia ou com a polícia. E isso tudo que eu estou falando é política. A sua decisão lá em 2018, a sua decisão de apoiar um golpe contra uma presidenta democraticamente eleita, está influindo nesse momento no número de casos que estamos tendo, no número de mortes que estamos tendo. Da gente ainda estar isolado, porque a gente já poderia estar há muito tempo voltando gradualmente ao trabalho. Ontem, por exemplo, a gente teve mais de 1.000 mortes por conta desta doença. 1.000 mortes em 24 horas. Temos que pensar nisso, temos que pensar na política. Porque a partir do momento que a gente não pensa na política, outras pessoas pensam e fazem o que der na telha delas, não fazem o que a gente quer. Porque quem manda nisso tudo é a gente. Então é isso, galera. Vamos pensar nisso, vamos pensar que todas essas questões que estão acontecendo nesse momento têm a ver com a sua decisão, com a minha decisão, com a nossa decisão política. De quem a gente vota, de quem a gente apoia, de como a gente apoia, de por que a gente apoia. A gente tem que falar mais de política. Esse que é o problema. E fica aí o meu vídeo. No próximo vídeo eu vou tentar explicar um pouco para vocês sobre... de repente eu entro num contexto mais o que é legislativo, o que é judiciário, o que é executivo e quais são as nossas formas de luta. Sem participar de partido político. Pode ser também. Você pode participar politicamente do seu país sem estar afiliado a um partido político. Eu vou explicar isso nos próximos vídeos, galera. Valeu aí, brigadão, salve!